E vamos dar início a mais uma microblend. A técnica de fios, a gente vai fazer nessa sobrancelha. Percebam que essa sobrancelha tem a falha mais acentuada no início da sobrancelha e no final. Ela praticamente não tem a cauda da sobrancelha dela. Fiz a asepsia dessa pele com álcool 70. Eu prefiro usar o álcool 70 para limpar a pele, porque o álcool 70 deixa a pele bem sequinha, independente de ser uma pele seca, pele mista ou oleosa, ela deixa a pele bem sequinha e o lápis pega melhor. Quando a gente faz também a marcação com a linha, pega muito melhor do que quando eu faço com um adstringente. Eu fiz a marcação, eu fiz primeiro, né, o projeto dessa sobrancelha com a cliente sentada. Eu sempre faço o projeto com a cliente sentada, já falei no vídeo anterior porque tem diferença, dá diferença quando você faz o design da sobrancelha da sua cliente com ela deitada e sentada, tá? Eu falo mais a respeito no vídeo anterior, caso vocês queiram, dar uma olhadinha lá que tem muita informação a respeito. Então, quando eu faço a marcação, quando eu faço o projeto, eu faço com a linha, eu sujo a linha comum mesmo, tá? Linha de costura, eu sujo no lápis dermatográfico e passo na pele da cliente e assim eu vou fazendo a marcação. Meço perfeitamente com a reguinha, você pode usar régua, pode usar paquímetro, tá? Mas você não pode deixar de fazer a medida correta, tá? Você precisa ter um dos 2 para que você não erre na espessura, no comprimento da sobrancelha da sua cliente, tá? Que você consiga transferir o desenho de um lado para o outro, para ela ficar bem parecida uma com a outra. Nunca você vai conseguir fazer uma sobrancelha exatamente igual a outra, tá? Mas não por isso que você não vai se esforçar, tá? Somos seres humanos fazendo procedimento em um outro ser humano. Somos imperfeitos. Perfeição a gente nunca vai conseguir entregar para nossa cliente, mas a gente tem sim o dever de tentar deixar as sobrancelhas o mais próximo possível, o mais parecida possíveis, tá? Então, depois que eu faço o mapeamento facial, depois que eu faço o esboço, o projeto dessa sobrancelha com a cliente sentada, eu coloco ela deitada e reforço esse esboço e vou acertando uma coisa ou outra, tá? Que quando a gente faz a marcação com a linha, ela deixa principalmente o ponto alto, o ponto inicial, bem bicudo, bem pontudo. Então, a gente tem que vir arredondando. Depois que a linha nos dá esse norte, a gente põe a cliente deitada e vai acertando qualquer coisinha que precisa ser acertado, tá? E assim eu fiz. Tô fazendo a limpeza com a pinça. Você pode fazer com a linha também, pode fazer com a cera, pode fazer da forma que você achar melhor. No curso de design de sobrancelha, eu ensino exatamente tudo isso que eu tô fazendo. E esse design você pode usar tanto para micropigmentação quanto para um design simples ou um design com rena, tá? Tô limpando com a pinça, mas nem fiz uma limpeza muito bem feita não, tá? Foi só para eu ter uma noção mesmo do design que vai ficar, para eu enxergar esse procedimento com mais clareza, sem nenhum fio atrapalhando, tá? Depois que eu faço essa limpezinha, que nem sempre eu faço, tá? Às vezes a marcação fica tão certinha, fica tão nítida, que nem isso eu faço. Às vezes não precisa nem fazer a limpeza dos fios em volta antes de fazer a micropigmentação, que não atrapalha em nada. Mas eu dessa vez optei por limpar em volta, tá? Geralmente eu limpo só depois de fazer o esqueleto da sobrancelha da cliente. Aí geralmente eu limpo com a linha, que no curso de design de sobrancelha também ensino vocês a trabalharem com a linha, tá? A fazer a epilação com a linha. Aí eu vou fazendo aqueles 3 primeiros fios que eu já falei para vocês que dão um caimento, uma naturalidade no início da sobrancelha da cliente. Sempre esticando bem a pele, tá, gente? É muito importante que vocês estiquem bem a pele, principalmente se for uma pele mais madura. Quando você não se preocupa em esticar a pele,
você acaba fazendo o resultado final fica meio pontilhado. Não sei se já voltou assim para vocês, de a cliente voltar e o fio, ao invés de estar íntegro, aquele fio nítido, bonitinho, às vezes ele tá pontilhado e você não sabe por que isso acontece. E é exatamente por este motivo, por não esticar a pele. Então, para que o fio volte íntegro e não venha todo pontilhadinho, atente para esse detalhe, tá? Estique bem a pele da sua cliente para fazer os fios. Nessa sobrancelha, eu dei apenas uma passada e reforcei em um ponto ou outro, tá? Eu gosto de trabalhar dando apenas uma passada, mas quando a sobrancelha é muito oleosa, que não é o caso dessa, eu prefiro dar a segunda passada, tá? Se você não der a segunda passada na pele oleosa, com certeza absoluta vai voltar muito clara pro retoque, muito, às vezes sem nada, só com uma leve sombrinha. Então, para você não correr o risco de a sua cliente voltar com a sobrancelha quase que zerada, então dê a segunda passada, é um conselho que eu te dou. Você vai ficar muito mais satisfeito com o resultado de primeira, tá? É óbvio, sobrancelha na pele oleosa, você vai sempre precisar de retoque, é quase que unânime. É quase que unânime. Você vai precisar de retoque, mas pelo menos vai ser uma coisa ou outra, não vai vir, a cliente não vai voltar com a sobrancelha com quase zero de pigmento, tá? E quando a cliente não tem a pele muito oleosa, eu gosto de dar uma passada só, até porque o resultado, logo após o procedimento, ele fica mais delicado quando a gente não dá a segunda passada. Tem uma diferença, né? Tem uma diferença. O resultado de quando você dá duas passadas e quando você só dá uma passada. Quando você dá duas passadas, fica mais bruto. Então, ele não fica tão bonito de se ver no primeiro momento, mas é óbvio que depois, na cicatrização, ela fica suave, delicada, fixa melhor, mas a pele seca, ela já tende a dar uma boa fixada, então você não precisa reforçar tanto, aí você já consegue ver um resultado bacana desde do pós-procedimento, porque não fica tão bruto, tá? Mas se for o caso de pele oleosa, avisa a sua cliente, olha, a gente vai acabar de fazer o seu procedimento, ela vai ficar um pouco mais escura, vai ficar um pouco mais bruta do que realmente vai ficar ao cicatrizar, mas eu preciso dar esse reforço que é para fixar legal, tá? Então, quando for uma pele oleosa, infelizmente não adianta pensar logo no pós, para ficar perfeito e lindo, delicado logo no pós, que quando a gente dá a segunda passada, fica um pouquinho mais bruto, mas no final das contas, fica perfeito, tá? Não pense no pós quando for uma pele oleosa, mas para tirar uma foto e para você sabe que vai ficar bem delicado e vai fixar muito bem quando é uma pele mais seca. Então, quando for uma pele mais seca, dê uma passada só e abuse das fotos, fica bem natural, bem delicadinho no pós-procedimento, fica bem bacana. Então, nesse procedimento aí eu fiz dando apenas uma passada, reforcei só um fio ou outro, porque como minha mão é bem leve, a gente não precisa aprofundar, não precisa colocar muito peso na mão. Às vezes a pessoa erra e peca pelo excesso, tá? Às vezes a pessoa quer tanto que aquele procedimento fixe que ela acaba machucando até a pele da cliente, força muito a mão e essa não é a proposta. Até quando é uma pele oleosa e que você sabe que vai precisar dar uma segunda passada, a primeira passada sua mão tem que ser muito leve, muito leve. Claro que não tão leve a ponto de ser uma implantação superficial. Você vai treinar na casca da laranja, você vai treinar na pele sintética não, gente. Pele sintética geralmente é dura e você tem que forçar muito a mão. Para treinar o peso de mão é na casca da laranja, na casca da batata, na casca da banana. Ali vai ser muito legal você treinar o peso de mão, tá?
Então, vai treinando seu peso de mão, você vai ter essa percepção que você não pode aprofundar muito, mas você também não pode ter a mão tão leve como se fosse uma pluma, que aí você realmente não vai fixar esse pigmento, tá? Então, para você ter essa noção, treina bastante, treina bastante, treina, treina, treina. O treino vai ser o seu melhor amigo, tá? Então, como a mão tem que ser leve, em alguns fios, você, após deixar saturar, você vai perceber que precisa de um reforço. Aí você vai nesses fios que ficaram mais superficiais e dá um reforço. Mas o reforço é de que forma? Você vai apenas tocar a lâmina com o pigmento, né? Vai molhar a ponta da lâmina no pigmento, vai tocar a lâmina, abrindo bem esse fio onde você precisa reforçar, vai exatamente na linha do fio que você fez e passa a lâmina sem forçar a lâmina contra a pele, que naturalmente a lâmina já vai abrir um pouquinho mais essa fissura, tá? E assim você também deposita um pouco mais de pigmento. Então, não se afobe. Como eu estava falando, às vezes a pessoa peca pelo excesso. Então, não pese a mão. Eu no início pensava assim, que quanto mais profundo, mais eu depositaria o pigmento no fio. Pelo contrário, quanto mais profundo, mais chumbado vai ficar. Quanto mais profundo, mais sangue vai sair. Primeiro que não deve nem sangrar. Não deve sangrar. O procedimento não sangra. Quando acontece uma gotícula ou uma linfa, é pele muito oleosa, mas não é sangue, sangrar. Tá errado se sangrar. Sair uma gotícula é aceitável e é inevitável às vezes, dependendo da pele, se for uma pele muito oleosa. Mas não pode sangrar de escorrer, de ficar ali saindo sangue, você passando algodão e continuar saindo, e passar algodão e continuar. Tá errado se for dessa forma, tá? Por isso que você precisa treinar o peso de mão. Não tenha preguiça de treinar. O treino vai te fazer evoluir, tá? Enquanto você não se der a oportunidade, porque eu digo que isso é uma oportunidade, você está se dando a oportunidade de crescimento quando você se dedica aos treinos, tá? Então se dê essa oportunidade, não tenha preguiça. Às vezes é chato, o dia a dia já é cansativo. Quando a gente está em casa, às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, porque a gente não trabalha só fora de casa, né? A gente também tem as nossas coisas de casa para fazer. Mas se você se dedicar um pouco aos treinos, você vai ver que você vai crescer como profissional e vai até, às vezes, você vai estar muito mais satisfeita, apesar de um pouquinho mais cansada, você vai estar muito satisfeita com os seus resultados. Tão satisfeita que você vai viciar no treino. Eu sou viciada em treinar. Eu sou realmente viciada, porque me traz benefícios, né? E a gente se vicia em coisas boas também, né? Não só em maus hábitos. Quando a gente fala de vício, a pessoa pensa logo em coisas ruins, né? Mas dependendo se for algo que vai te fazer crescer profissionalmente, que vai te fazer amadurecer, né, como profissional, a gente pode chamar de bons vícios. Eu tenho esse vício, esse hábito que é maravilhoso. Todo dia, tô de bobeira, eu pego uma pele sintética, venho treinar. Eu gosto, eu acho super saudável me dedicar também aos treinos. Então, tente fazer isso. Às vezes o aluno, ele entra em contato, Kelly, eu ainda não consegui, não estou conseguindo fazer. Aí me enviam fotos já do procedimento. Não adianta você adquirir o curso, assistir às aulas e querer já colocar em prática tudo que você aprendeu na aula diretamente numa cliente. Você não vai conseguir. Primeiro que a sua mão precisa pegar o hábito, você precisa treinar a sua mão a fazer o movimento correto, você precisa treinar o seu cérebro a fazer o movimento correto, tá? E como você vai treinar o seu cérebro, a sua mão a fazer esse movimento dos fios? Treinando na pele sintética, no papel. Para treinar o movimento da arquitetura desses fios,
você treina no papel, com um lapisinho, você treina no papel com uma caneta, na pele sintética com o tebori, para treinar o formato dos fios, tá? A arquitetura de fios. Para treinar peso de mão já não é na pele sintética. Geralmente, pele sintética vem muito grossa e para a gente conseguir fazer os fios e depositar, né, o pigmento, a gente tem que fazer um pouquinho mais de força com a lâmina. Então, a pele sintética, se você só treinar na pele sintética, você vai acostumar a sua mão a ficar muito pesada, porque a pele sintética, dependendo da qualidade da pele, às vezes a gente tem dificuldade de implantar o pigmento na pele sintética. Então, a gente força um pouco mais a lâmina. Então, se você só treinar na pele sintética, quando você for fazer o procedimento na sua cliente, talvez a sua mão esteja muito pesada e você acabe machucando sua cliente, porque você criou o hábito de forçar a lâmina contra a pele sintética e vai acabar fazendo isso também contra a pele da sua cliente. Então, a pele sintética é mais para você treinar a arquitetura de fios, para treinar o peso de mão, como eu falei, o ideal é na banana, laranja, batata, eu gosto demais, tá? E assim eu consigo fazer o procedimento da minha cliente sem antes usar o anestésico. É opcional, tem gente que fala, ai meu Deus, será que a cliente não sofre? Não, não sofre. Eu coloco o anestésico só depois de fazer o esqueleto. Depois que eu faço o esqueleto que eu coloco o anestésico. Por quê, Kelly? Tem vários motivos para isso. E isso fica a critério de cada profissional. Eu não sou o único profissional que faz assim. E os motivos de quem faz dessa mesma forma são os mesmos dos meus, tá? Por quê? Primeiro que eu dou muito valor ao design. Se a gente passa um tempo se dedicando a fazer um design perfeito e a gente colocar o anestésico, corre o risco de, na hora de limpar esse anestésico, borrar todo o design que a gente fez. E outra coisa, por mais que você tenha todo o cuidado, se a pele da cliente for uma pele oleosa, ela já borra a marcação com lápis dermatográfico à toa. Pele oleosa, você encosta o dedo, aquela marcação já começa a apagar. Não fica uma marcação fixa, certinha, que você encosta o dedinho e ela não solta. Pele oleosa é terrível. Imagina você colocar um gelzinho anestésico em cima. Quando você for limpar, por mais que você tenha cuidado, vai tirar todo o design. E você corre o risco de se perder e fazer um design bizarro na sobrancelha da sua cliente com uma micropigmentação. Então, se você errar o design na micropigmentação, não tem como apagar não, né? Não é igual uma rena que vai sair com alguns dias. Não, vai ficar. Então, eu levo muito a sério o design da sobrancelha da minha cliente, tá? Então, para não perder essa marcação, primeiro que você usando um anestésico para pele fechada, o anestésico não vai fazer o efeito que a cliente realmente deseja, que é zero dor. Não vai fazer. Com a pele fechada, não vai fazer o efeito. Ela ainda assim vai sentir um leve incômodo. Então, se ela já vai sentir um leve incômodo, por que você vai colocar em risco o design? Usando a mão, o peso de mão correto, ela não vai sentir dor. Um leve incômodo, ela também sentiria se você tivesse usado o anestésico para pele fechada, tá? Então, se ela já vai sentir um leve incômodo, faça sem o anestésico antes, mas é óbvio que fica a critério de cada profissional, tá? Kelly, eu tenho medo de usar sem o anestésico antes. Eu não sei qual vai ser o peso de mão, qual deve ser o peso de mão que eu devo usar. O peso de mão é o mesmo. O peso de mão é o mesmo. E às vezes a pessoa tá pecando também pela segurança. Às vezes você tá muito seguro de que a cliente tá com anestésico, a pele dela tá anestesiada, ela não vai sentir dor. Então você não tem aquele cuidado com o peso de mão, você acaba aprofundando, ela não vai sentir nada, aí você acaba aprofundando
porque acha que ela não está sentindo nada e pode fazer mais profundo, quando na verdade você não deve fazer profundo. Ela, com anestésico ou não, você não deve fazer profundo. O peso de mão tem que ser bem leve. A profundidade tem que ser mais superficial, tá bom? Então é isso. Esse é o motivo de eu não fazer com anestésico antes. Mas logo após, depois que eu faço o esqueleto, aí sim, eu deixo saturando, ponho o anestésico para pele aberta. Não passa de 5 minutos, tá? Deixo saturando no primeiro momento, 5 minutinhos só com anestésico para pele aberta, que ele pega rápido, aí sim é zero dor. Aí a cliente já não sente mais nada. Nesse momento, eu tô saturando, você tem que vir quadrante por quadrante, fazendo um movimento circular e insiste, tá? Que é para esse pigmento entrar mesmo nessas fissuras e assim o seu procedimento ficar bem nítido quando ela voltar, tá? Para não expulsar tanto, você tem que fazer de tudo para depositar esse pigmento dentro dessa fissura que você fez na sobrancelha da sua cliente. Então, perder um tempinho nesse momento aí, ó, saturando a sobrancelha dela, vale a pena. Mas é claro, cuidado para não machucar, tá? A sua cliente, você não pode ficar esfregando com força o microbrush contra a pele dela. É um movimento circular, só para que penetre mesmo o pigmento na fissura, mas sem machucar a pele da sua cliente, tá? Sem forçar o palitinho contra a pele dela. E esse é o resultado. Vejam que o início, que ela não tinha nada de sobrancelha, não tinha nada. O finalzinho, ela também não tinha nada, a gente preencheu. As fotos desse procedimento estão no meu Instagram, kelly.delicata.pmu. É basicamente o mesmo nome do meu canal, tá? É kelly.delicata.pmu. Lá no meu Instagram eu tenho as fotos desse procedimento, né? E de outros, caso vocês queiram ver também, porque aqui eu coloco só o vídeo, né, dos meus procedimentos. Então lá tem as fotos, dá para vocês verem com mais detalhes. Eu adoro mostrar os detalhes, eu gosto de fazer os meus procedimentos e não gosto de filmar de longe. Eu gosto de filmar assim, ó, bem pertinho, para que vocês consigam ver detalhe do procedimento. Eu sou muito detalhista e eu gosto de mostrar para vocês exatamente como ficou, tá? Tá aí a técnica delicata. Sei que vocês gostam muito dessa técnica, acompanham com carinho. É uma técnica que vende muito, as clientes ficam doidas, as clientes ficam maravilhadas. E se você fizer o curso e aprender essa técnica, com certeza não vai faltar cliente, não vai faltar elogios para os seus trabalhos. E fica muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho. Eu trago esses procedimentos aqui para vocês com muito carinho. E se acrescentou alguma coisa na sua vida, acrescente na minha também. Deixa um like aí. Quando vocês deixam um like, me ajuda bastante, ajuda o YouTube a entender que o meu canal é relevante e que passa conteúdo que acrescenta, né, na vida de quem está aqui assistindo os meus vídeos.